Já percebeu que a gente sempre acha que tem tempo? Que o ano que vem parece uma promessa mágica que vai corrigir todos os erros deste ano? Mas olha só, 2026 está logo ali. 7 meses, 200 e poucos dias. E o que você tem para entregar? Para si mesmo até lá? Porque sim, a única pessoa para quem você deve satisfações é você. Não é o seu chefe, não são seus pais, nem os amigos que fingem torcer por você. É você diante do espelho. E talvez isso doa, porque olhar no espelho e ver alguém que prometeu coisas e não cumpriu, machuca. Mas é justamente esse incômodo que pode te libertar. Você tem 2 escolhas agora: continuar anestesiado, repetindo a rotina de sempre, ou parar tudo e decidir que esses 7 meses vão ser os mais intensos e honestos da sua vida. A pergunta é: o que você vai entregar para si mesmo em 2026? E, antes que você diga, não sei por onde começar, já te aviso. Fica até o fim, porque esse vídeo vai te mostrar que ainda dá tempo, se você estiver disposto a encarar a verdade. Tem coisas que você evita encarar. Aquela gaveta que você não abre. Aquela conversa que você vive adiando. Aquela promessa que você fez para si mesmo em janeiro e esqueceu em fevereiro. A verdade é que não é o mundo que te atrasa. É o que você finge não ver. O tempo passa e você acha que está ocupado demais para resolver essas pendências. Mas no fundo você sabe. Tem algo te segurando e você está colaborando com isso. O que está travando sua vida agora não é falta de tempo, é excesso de distração. Você enche seus dias de tarefas para não encarar o vazio que sente quando tudo silencia. Só que esse silêncio grita. E quanto mais você ignora, mais ele te consome. Então, olha bem para sua vida hoje. O que você tem adiado? O que você sabe que precisa mudar, mas não tem coragem de mexer? Porque talvez o maior presente que você possa entregar para si mesmo em 2026 seja a coragem de finalmente olhar de frente para o que te machuca. Você pode ter amigos, pode ter uma rede de apoio, pode até ter alguém que te ama, mas tem batalhas que são só suas. Tem decisões que ninguém pode tomar por você. E o mais duro, tem dores que você vai ter que atravessar sozinho. Porque não adianta pedir que os outros entendam aquilo que nem você teve coragem de organizar dentro de si. Chega um ponto em que você precisa assumir a autoria da sua vida. Parar de colocar a culpa no passado, no ex, nos pais, na falta de oportunidades. Pode até ser verdade que te feriram. Mas se você continuar parado ali, só vai sangrar mais. Em 2026, o que você quer olhar no espelho e ver? Alguém que sobreviveu culpando o mundo? Ou alguém que escolheu levantar mesmo sem ter todas as respostas? A escolha é cruel, mas é libertadora. Ou você se torna seu próprio socorro, ou continua esperando por um resgate que nunca vem. Talvez você ache que já perdeu tempo demais, que as coisas deviam ter acontecido antes, que você devia estar mais longe, mais estável, mais feliz. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você não está atrasado, você está distraído. Distraído com expectativas que nem são suas, com comparações que só te enfraquecem, com metas que foram plantadas em você, mas nunca te fizeram vibrar de verdade. E a distração é traiçoeira, porque ela vem disfarçada de produtividade. Você está sempre fazendo algo, mas nunca sente que realmente está indo para algum lugar. Agora é hora de voltar para o centro, de se perguntar: para onde eu estou indo? Isso é mesmo o que eu quero? Ou só o que esperam de mim? Ainda dá tempo, ainda dá para realinhar. Mas isso exige uma pausa, uma honestidade crua. E acima de tudo, exige que você volte a escutar sua própria voz, não a do mundo. Você ainda tem tempo, mas não tem mais todo o tempo do mundo. Essa é a verdade que ninguém quer ouvir. Você ainda pode recomeçar, mas já não pode continuar fingindo que não sabe o que tem que fazer. A vida já te deu sinais, já te mostrou o que funciona e o que não funciona. Já te empurrou, já te quebrou, já te testou. E se você está aqui, ouvindo isso agora, é porque alguma parte sua ainda quer lutar. Mas lutar pelo quê?
pela versão que você prometeu ser, por aquele sonho que você deixou no cantinho da mente, achando que um dia a coragem viria sozinha. Pois ela não vem. Ela é construída. E o tempo vai passar do mesmo jeito. A diferença é o que você faz com ele. 2026 não vai esperar você se sentir pronto. Ele vai chegar. E quando ele chegar, ou você entrega algo real para si mesmo, ou mais uma vez vai se dar desculpas. Quantas vezes você já disse para si mesmo, esse ano vai ser diferente? Quantas listas de metas ficaram esquecidas em anotações? Quantas segundas-feiras você começou com força e terminou frustrado? Promessas vazias também cansam. Elas pesam, mesmo quando ninguém mais sabe delas. Porque o que esgota não é o fracasso. O que esgota é a repetição da tentativa sem transformação. Chega uma hora que o "eu vou mudar" precisa virar ação concreta. Nem que seja um passo por dia, nem que seja uma micro-vitória. Porque o cérebro se alimenta de progresso, e se você não mostrar para ele que está avançando, ele vai continuar sabotando tudo. Então, talvez o presente que você precisa entregar para si mesmo em 2026 não seja uma conquista grandiosa, mas o fim das promessas vazias. Que dessa vez seja real. Tem um cansaço que não vem do corpo, vem da alma. É o cansaço de tentar agradar todo mundo, cumprir papéis, vestir máscaras. Você acorda e já entra no automático. Faz o que esperam de você. Reage como esperam. Engole sapos que ninguém vê. E aos poucos você vai se perdendo. Vira uma versão funcional mais distante. Educada, mas vazia. Prestativa, mas invisível. E isso esgota. Porque não existe realização fora da sua verdade. 2026 está chegando e a pergunta é: você vai continuar sendo quase tudo, menos você mesmo? Ou finalmente vai ter a coragem de romper com o que te diminui, com o que te sufoca, com o que te faz esquecer quem você é de verdade? Talvez o maior presente que você possa se dar não seja mudar o mundo lá fora, mas voltar a se reconhecer no espelho. E isso começa com uma escolha: parar de se adaptar ao que te adoece. Você já se pegou esperando que as coisas melhorem? Que a vida fique mais leve? Que o trabalho seja menos puxado? Que as pessoas finalmente te entendam? Mas aqui vai uma verdade dura. A vida não vai ficar mais fácil. Os desafios vão continuar vindo. As frustrações, as perdas, os imprevistos, tudo isso faz parte. Só que você pode ficar mais forte, mais maduro, mais preparado. E é isso que muda tudo. Não é o cenário que precisa mudar. É quem você se torna dentro dele. Esperar que o mundo te poupe é uma ilusão. Mas construir uma mente resiliente, uma postura firme e uma fé inabalável em si mesmo, isso ninguém pode tirar de você. Em 2026, a vida ainda vai te testar. A questão é: você vai chegar lá mais fraco do que está agora? Ou mais forte? Por que decidiu crescer mesmo na dor? Tem gente que passa a vida esperando o momento certo. Quando eu tiver dinheiro. Quando eu emagrecer. Quando eu estiver mais seguro. Mas o que ninguém te conta é que esse momento certo quase nunca chega. Porque ele depende de uma coisa que está aí dentro agora: decisão. Você não precisa ter tudo resolvido para começar. Não precisa entender todos os passos. Precisa apenas decidir que não quer mais viver do mesmo jeito. E essa decisão muda tudo. Ela não elimina o medo, mas faz com que o medo pare de mandar. Ela não garante sucesso, mas te coloca em movimento. E é o movimento que transforma. Em 2026, você pode olhar para trás e dizer: foi ali que eu virei a chave. Mas isso só vai acontecer se hoje você parar de buscar preparação perfeita e começar a agir com decisão imperfeita. Porque o futuro é construído no improviso da coragem. Você lembra do que já sonhou em ser? Daquele desejo antigo que você contou baixinho para não zombarem? Talvez tenha enterrado isso tão fundo que hoje parece que nem era seu. Mas está lá, silencioso, esperando um sinal de vida. E esse silêncio grita. Ele aparece no incômodo de domingos à noite. No vazio que bate mesmo quando tudo parece bem. No suspiro que você solta quando ninguém vê. Não é drama, é verdade. Você sente falta de você. Dos seus sonhos,
das suas ideias, da sua intensidade. E pode acreditar, o tempo não mata sonhos, mas a omissão sim. Então talvez 2026 não precise ser sobre chegar lá, mas sobre voltar a se ouvir. Sobre permitir que seus sonhos respirem de novo. Nem que seja aos poucos. Nem que ninguém acredite. Porque se você não lutar por eles, vai passar a vida lutando pelo plano de alguém. Você já se pegou pensando, depois de tudo que passei, eu merecia mais? Talvez sim. Mas aqui vai uma verdade que dói. A vida não te deve nada. Ela não é justa, não é previsível, não é coerente. Ela simplesmente é. Mas tem algo que você deve e não pode ignorar. Você deve a si mesmo uma chance real de fazer dar certo, de tentar com tudo, de viver com verdade, de romper com o que paralisa. Ninguém vai te dar essa chance. Ela não vem num envelope nem cai do céu. Ela é conquistada quando você para de esperar que o mundo reconheça seu valor e começa a provar esse valor para si mesmo. Você não precisa de plateia. Precisa de ação. Precisa de presença. Precisa de atitude. Em 2026, o que você vai se cobrar se continuar como está? E o que vai sentir se pela primeira vez fizer por si tudo aquilo que sempre fez pelos outros? Estamos em junho. Metade de 2025 já passou. E com ele, talvez você também tenha passado. Meio no automático, meio tentando, meio acreditando, meio vivendo. E o problema é esse. Viver pela metade é morrer um pouco todo dia. Talvez você nem perceba, mas o tempo escorre. E se você não está presente, ele te leva, te empurra, te atropela. Agora, olha para trás. O que você construiu até aqui nesse ano? O que você deixou passar? E principalmente, o que ainda dá tempo de transformar? Porque tem muita coisa que não depende de um milagre. Depende de foco, de intenção, de prioridade. Se você quiser mesmo entregar algo para si em 2026, precisa assumir agora o controle do tempo que te resta. Porque o segundo semestre não precisa repetir os erros do primeiro. Mas só muda se você mudar. A procrastinação não é só um atraso de tarefa. Ela é uma autossabotagem camuflada. A cada dia que você adia aquela conversa, aquele projeto, aquele cuidado com você, algo dentro de você vai murchando, vai se calando, vai adoecendo. Porque a procrastinação não rouba só o tempo. Ela rouba sua paz, sua autoconfiança, sua potência. Aquilo que você diz mais tarde eu resolvo, está criando raízes de culpa, medo e estagnação. E quando você percebe, não é só um projeto parado, é sua vida que está travada. Em 2026, você pode estar vivendo os frutos da sua coragem ou as consequências do seu adiamento. Escolher um caminho exige coragem, mas viver empacado, preso num ciclo sem ação, exige bem mais. Exige a sua energia, sua saúde emocional, seu futuro. O que você vai continuar adiando? Metas, planos, listas. A sensação de que estar sempre ocupado é estar no caminho certo, mas será? Às vezes essa pressa toda é só uma fuga elegante. Você finge que está se desenvolvendo, mas na verdade está fugindo de olhar para dentro, porque é mais fácil correr atrás de resultados do que encarar os próprios vazios. Mais confortável falar de produtividade do que de propósito. Mas uma hora o corpo para, a mente colapsa e a alma cobra. E aí você percebe, não era sobre fazer mais, era sobre ser mais inteiro. Em 2026, não adianta chegar no topo da sua carreira se por dentro você continua perdido. A maior entrega que você pode fazer a si mesmo até lá é essa: voltar para dentro, se ouvir de verdade e ter coragem de lidar com o que evita. A pressa pode te levar longe, mas só a consciência te leva de volta para casa. Tem gente que aprendeu a sobreviver com maestria. Anda arrumado, sorri nas fotos, entrega o trabalho no prazo, mas por dentro está se arrastando, perdido entre o que sente e o que mostra, vivendo com a alma apertada, mas com a aparência em ordem. É o famoso sobrevivente funcional.
E sabe o que é mais cruel nisso? É que, como tudo parece bem, ninguém percebe. E você segue, silenciado pelo próprio desempenho. Mas e se 2026 fosse o ano da sua vida plena, não da sua sobrevida disfarçada? E se você escolhesse se expor à verdade, mesmo com medo? Parar de maquiar a dor e começar a cuidar dela? A real é que a dor ignorada vira identidade, mas a dor enfrentada vira libertação. Você não nasceu para apenas funcionar, você nasceu para viver, para sentir, para ser inteiro, e ainda dá tempo. O que você faz hoje molda o que você vai colher em 2026. Essa frase parece simples, mas carrega um peso absurdo, porque enquanto você decide se vai ou não mudar, o seu futuro está sendo construído, em silêncio, tijolo por tijolo. E a pergunta que ecoa é: o que você está plantando agora que vai colher daqui a 7 meses? O futuro que você quer não bate à porta. Ele precisa ser chamado, precisa ser construído e precisa, acima de tudo, ser escolhido. Porque a cada escolha que você adia, o futuro também se distancia. Então sim, você tem o poder de virar a chave ainda hoje. Mas isso exige um compromisso real com você. Um pacto com seu eu de amanhã. Ele está lá, te esperando. Mais forte, mais pleno, mais inteiro. E gritando: me escolhe agora antes que seja tarde. Você já notou como, muitas vezes, o que mais te trava não é o mundo nem os outros? É você mesmo. É o medo de falhar. A vergonha de tentar. A autocrítica cruel. O perfeccionismo paralisante. É a voz interna que repete: você não vai conseguir. Você não é o bastante. Essa voz, ela não nasceu com você. Ela foi construída por traumas, comparações, abandonos. Mas ela não é sua verdade. Em 2026, talvez o que você mais precise não seja uma oportunidade nova, mas uma nova relação consigo. Silenciar esse inimigo interno. Parar de se sabotar. Parar de se encolher. Porque quando você vira aliado de si mesmo, ninguém te segura. Não é autoajuda. É sobrevivência emocional. O que você vai fazer com essa voz que te limita? Continuar alimentando ou finalmente silenciar? Chegou a hora de encerrar. E quero que você imagine uma cena. Você, em 31 de dezembro de 2025, olhando no espelho. O que você vai dizer para si mesmo? Obrigado por não desistir? Ou desculpa por ter deixado para depois mais uma vez? Essa pergunta vale mais que 1000 promessas. Porque é agora, nesse meio do ano, que se decide o fim. Em 7 meses, você vai colher o que plantar a partir de hoje. Vai entregar o que tiver construído, ou justificar o que tiver adiado. Então pensa bem. O que você quer sentir no último dia do ano? Alívio ou arrependimento? Orgulho ou culpa? Não tem como fugir. Esse dia vai chegar, e a escolha é sua. Você vai se agradecer ou se explicar. Se algo aqui dentro de você se mexeu, não ignora, porque a transformação começa assim mesmo, com um incômodo, com uma pergunta, com um vídeo. Agora é contigo. E se você quer continuar nessa jornada de verdade, de consciência, de reconstrução, se inscreve no canal. Aqui, a gente não traz respostas prontas. A gente provoca perguntas que mudam tudo. Curte o vídeo se ele te despertou. E compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Porque às vezes, uma frase é suficiente para mudar a rota de uma vida inteira. E se você quiser mesmo entregar algo grandioso para si em 2026, a primeira entrega pode ser esse passo aqui: escolher continuar.